Olá, está começando mais uma entrevista do curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Hoje eu converso com o professor Pedro Aguerre, diretor secretário da Escola de Governo e professor doutor da PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Obrigado por aceitar o convite e vir participar conosco. Muito obrigado, Kellen. Espero que tenhamos uma ótima conversa. Com certeza vamos ter sim. E a nossa conversa hoje vai girar em torno do tema costumes e mentalidades. E a minha primeira pergunta é em relação ao conceito de homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. Ele significa dizer que o povo brasileiro é educado, de bom trato, pacífico, ou a gente pode dizer que ele estava pensando em outra coisa? Essa questão é muito importante porque quando a gente fala em costumes e mentalidades, estamos tentando entender o que é específico do Brasil. Todos sabemos que nos consideramos e o mundo inteiro nos vê como um povo afetuoso e carinhoso, mas o professor Sérgio Buarque de Holanda desenvolveu o conceito pensando numa outra ideia, em cordes, em pessoas que se relacionam pelo coração, pela afetuosidade, o que pareceria uma coisa ótima, mas veja, se as pessoas respondem na vida política de acordo com o coração e com o sentimento, então as decisões não são muito racionais. O que o professor Sérgio Buarque de Holanda estava pensando era de que o povo brasileiro se relaciona muito mais pela emoção e muito menos no sentido racional, abstrato e organizado. Desta forma, tende a tomar as suas decisões mais pela paixão do que pela razão. E isso é muito complicado na hora de buscar os melhores caminhos para o desenvolvimento da sociedade. Complicado e perigoso, a gente pode dizer, né? E quando a gente fala do problema da não separação, que tem a ver, inclusive, né, continuando sobre esse assunto, a não separação do público e do privado, e a falta de ética nas relações, ele estaria aí antecipando o problema do famoso jeitinho brasileiro? Acho que com certeza. Ele está chamando a atenção para o fato de que na história do Brasil não se constituiu o Estado. Durante a colônia, de fato, era somente um Estado exportador de bens sob o regime escravista, mas depois da chegada da família real ao Brasil e tudo, é que começou a se constituir ligeiramente um Estado, mas sem a visão de esfera pública, de um Estado que busca o bem comum de todos. Nesse sentido, o Estado se formou no Brasil muito na perspectiva do jeitinho e muito na perspectiva do favorecimento de interesses particulares. Isso acabou sendo chamado de patrimonialismo, usar o Estado para atenção aos interesses individuais dos grandes interesses econômicos. Agora, para a gente encerrar essa conversa, eu queria saber a sua opinião sobre o que falta para o brasileiro se interessar mais pela política. Pois é, a participação na política tem sido desestimulada pelos poderosos. Praticamente na última eleição, o Superior Tribunal Eleitoral fazia uma propaganda de que não precisa votar, pode justificar, é baratinho, é facinho. Então, se o Supremo Tribunal Eleitoral desprestigia a eleição e o voto, imagine o pobre, o popular, o povo concreto, né? As pessoas vão preferir fazer outra coisa. Nós temos que valorizar a política, as pessoas têm que se convencer que é possível mudar o tipo de funcionamento das eleições e dos partidos para que atendam mais às necessidades. Os jovens devem ter consciência de que a sua mobilização, as suas pautas transformam a realidade e que a política não é somente o voto, é a participação, é a reivindicação, é a tomada de consciência, são as próprias políticas culturais, é a ação cultural. Por exemplo, da visibilidade étnico-racial dos negros, dos cabelos, da valorização da identidade étnico-racial. Todas essas questões são eminentemente políticas. Então, na verdade, as coisas não estão descoladas e uma tende a ajudar a outra. Mas, por enquanto, os poderosos tentam nos convencer que a política é uma coisa muito indigesta. Será que isso não é talvez uma coisa que é muito conveniente para eles, que preferem que não nos interessemos? Então fica aí a reflexão e o ponto de interrogação, né? Claro. Bom, Pedro, a gente precisa encerrar. Eu agradeço por trazer tantas reflexões. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai pensar a respeito de várias questões que a gente abordou aqui. Obrigado, Kellen. Obrigado ao nosso público. E os costumes e mentalidades ajudaram a estruturar o Brasil
com coisas e elementos que podem ser transformados. Afinal de contas, nada é natural, tudo pode ser transformado de acordo com os nossos interesses. Maravilha. Bom, que essa discussão tenha trazido questionamentos e reflexões para você. Obrigada pela companhia e até a próxima.